prazerzaço estar aí com vocês, tá? A gente conseguiu aí pegar esse período no horário do almoço para bater esse papo, para conversar um pouco, né, a respeito desse tema que, para nós aqui da Marvel, é um tema que é muito recorrente, né? A nossa proposta é justamente essa: a gente entra dentro de operações comerciais com a intenção de acelerar comercialmente essa operação. Então, a gente tem o objetivo de entrar dentro de uma operação, implementar uma metodologia que nós chamamos de máquina de vendas e assim trazer resultados, tá? Impacto em receita. Então, isso é o que a gente faz, né? Esse tema para nós aí, eu sou suspeito porque é um tema onde a gente fica bastante confortável por lidar com ele diariamente, que é como acelerar operações comerciais através do marketing digital, tá? Então, se vocês tiverem algum comentário, pode deixar no finalzinho, a gente vai ter um período, até o Guilherme me corrige aí, a gente vai ter um período só para tirar essas dúvidas, né? A gente tem aí, eu acho que 30 minutinhos para bater esse papo, e eu vou dar um andamento aqui. Eu não vou abrir apresentação, vou ser bem direto, tá? Vamos trocar umas ideias aí, tá bom? Nesse estilo aí de bate-papo, tá, galera? Pessoal, assim, quando a gente pensa em marketing digital, tá? Com foco em acelerar operações comerciais, quando a gente olha nesse âmbito, a gente tem que fugir um pouco daquela visão antiga do marketing, onde era um marketing mais focado aí em peças publicitárias, em fazer vídeos bonitos, imagens bonitas, e quando tu tem uma operação comercial e tu quer usar esse canal para que ela possa acelerar, para que ela possa crescer, para que ela possa trazer o impacto em receita, a gente tem que olhar para o marketing mais num aspecto aí de número, um matemarketing, né? E também a gente tem que precisar olhar para o marketing de forma integrada. Então a gente vai justamente discorrer sobre esse assunto hoje, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que entender aqui, que quando, cara, eu estou pensando em utilizar o marketing para acelerar a minha operação, né? Eu tenho uma operação comercial, eu tenho um time de vendas e eu quero acelerar ele através do marketing digital. O empresário ele se pega nessa dúvida aí e entra algumas coisas que ele pensa, pô, o que eu faço? Eu vou contratar um social media, vou fazer um site bonito, vou chamar o meu primo para fazer uns anúncios no Instagram, vou fazer reels, vou fazer dancinha no TikTok, né? Aquela dúvida que os caras têm. E eles se pegam nessa dúvida. Então a gente vai justamente trabalhar isso daí. Cara, eu tenho um time comercial, eu tenho uma operação comercial, tá? Eu tenho um time de insight sales, eu vendo SaaS, sei lá, eu vendo consórcio, que é um segmento que a gente trabalha muito forte, né? Através do Insight 6, eu tenho um time e eu quero que a performance desse time comercial ela aumente. Eu quero trazer impacto de receitas, tá? Como que eu utilizo o marketing para que eu consiga ter esse resultado que eu estou esperando? Legal? É sobre isso que a gente vai falar. O primeiro aspecto que a gente tem que entender no momento que eu estou utilizando o marketing, tá? Para acelerar a operação, é que agora a gente vai mudar tudo aquilo que a gente pensava sobre o marketing, imagem bonita, vídeo bonito, e a gente vai trabalhar marketing orientado a resultados, tá bom? O marketing deixou de ser algo que eu não podia medir, que eu não podia mensurar, que eu não tinha controle sobre os indicadores, e hoje o marketing, como eu falei no início, ele é o matemarketing, eu tenho controle sobre todos os indicadores do marketing, legal? Então eu tenho que trabalhar o marketing olhando para resultados, com foco em resultados, tá? E para que eu consiga, para que eu seja assertivo nisso, eu tenho que pensar, marketing é aquilo que vende, entendeu? Então, eu até gosto de usar outro termo, né? A gente usa o marketing digital porque é um termo conhecido, ele vai nos ranquear no SEO, as pessoas vão nos conhecer. Mas eu gosto de usar o termo growth, crescimento. A gente vai ter estratégias de growth e o marketing digital vai nos ajudar em relação a isso. Cara, é marketing com foco em vendas. Hoje eu consigo metrificar, mensurar e acompanhar cada ação, cada iniciativa de marketing que eu faço. E quando eu quero acelerar a operação comercial, eu vou pegar esses indicadores, eu vou pensar eles de modo a otimizar para ações que me tragam impacto em vendas, que me tragam impacto real em faturamento, tá? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, é como que a gente pensa, como que a gente, qual que é a mentalidade do marketing orientado a acelerar operações comerciais, tá? Isso aqui é um ponto importante a gente tratar. Porque quando eu penso em marketing, cara, eu posso fazer marketing para
Loja virtual, isso, por exemplo, ali, ó, imobiliária, posso fazer para imobiliária. Imobiliária deu exemplo, tá? O João está dando ali um exemplo de uma operação, tá? Que eu posso impulsionar com marketing, uma operação, um time de vendas, que eu posso acelerar muito ali o resultado dessa empresa utilizando o marketing digital. Mas tudo vai de como eu penso o marketing, tá bom? Quando eu penso o processo comercial, quando eu penso vendas e marketing em si, eu não separo, tá? Hoje tu vai ver as empresas que utilizam metodologias modernas de gestão, metodologias atualizadas. Tu percebe que em muitos lugares não tem a divisão entre o departamento de vendas e o departamento de marketing. Eles são dois departamentos que estão dentro do departamento de growth dentro de uma empresa. Entendeu? Por quê? Porque os dois fazem parte de uma mesma coisa. Os dois são responsáveis do crescimento. E às vezes a gente tem aí do departamento de CS, sucesso do cliente, né? Que tudo contribui para o crescimento. Então a gente tem que pensar isso de uma forma integrada, né? Outras empresas, por exemplo, a XP tem o departamento de growth, né? Que está dentro do departamento de revenue, que é receita, entende? Então a gente tem o departamento de receita, o departamento de crescimento, e dentro do departamento de crescimento a gente tem marketing, vendas e sucesso do cliente. Isso é uma forma atualizada de pensar esses processos de modo integrado. O marketing me ajuda no crescimento da minha empresa em todas as etapas. Quando a gente pensa esses 3 pontos, entendeu? O departamento de marketing, e aí já entra a mentalidade que eu tenho que ter quando eu faço marketing para acelerar a operação comercial, é o seguinte: eu penso marketing como um gerador de demanda qualificada. Tá? Eu gero demanda, que seria a primeira engrenagem da minha máquina de vendas. Eu gero uma demanda qualificada, essa demanda enviada para essa minha segunda engrenagem, que é o meu departamento comercial, legal? Que o meu departamento comercial vai converter essa demanda, vai relacionar e vai transformar esses leads, essa demanda em receita, legal? Para depois vir o terceiro departamento dessa máquina, que seria ali o sucesso do cliente, o CS, que a gente chama, né, Customer Success. E esse cara, ele é responsável pela retenção desse cliente na minha base e pela expansão desse relacionamento. Como que eu retenho o cliente na minha base? A partir do momento que eu atendo ele bem, eu entrego as expectativas que eu gerei na mente dele, entendeu? Por isso que é importante tu não ter a marketing comunicando uma coisa, vendas falando outra e CS outra. Tem que estar integrados. Os discursos, as ações precisam estar integradas. Legal? E aí o CS ele vai expandir isso daí. Então o cara entrou no plano 1 do meu produto, legal, o CS através do relacionamento, através da busca por entrega de sucesso para esse cara, para que esse cara ele se sinta bem dentro aí do relacionamento com a minha empresa, ele vai perceber que, pô, se tu for para o pacote 2, tu vai investir mais no meu serviço, porém tu vai ter um retorno maior, correto? O que vai acabar acontecendo? O cara vai vir para o segundo plano, eu vou ter um aumento de receita, eu vou ter um upsell, o cliente vai se sentir melhor atendido, porque isso aqui são todas engrenagens de uma máquina olhando para o crescimento da minha empresa. Legal? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, que eu tenho que pensar é o seguinte: quando eu penso em marketing, para acelerar operações comerciais, eu penso marketing de forma integrada. Ele é a engrenagem de uma máquina de crescimento, de uma máquina que traz receita. Legal? E eu quero que já fique na mente de vocês, já, se vocês têm alguma dúvida sobre o que é máquina de vendas, a gente pode até bater um pouquinho aqui, lança no comentário aí. Mas no final a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, cara, tenha isso em mente. Inclusive é o que a gente faz. Você precisa criar uma máquina de vendas, tá? Criar uma máquina de vendas é você conseguir criar um processo que gere demanda, converta essa demanda e retenha essa demanda de forma previsível, replicável, lucrativa e escalável. Quando eu consigo instaurar esse processo, criar esse processo, eu criei uma máquina de vendas. Legal? Então, o primeiro aspecto, aqui é o primeiro insight, anota aí, galera. O primeiro insight para quem quer usar marketing para acelerar uma operação comercial é pensar ele de forma integrada. Ele é mais uma engrenagem numa máquina de vendas, tá? E como essa máquina está toda integrada, o marketing ele vai auxiliar também nas etapas posteriores à geração de um lead, por exemplo, que é o que a gente vai falar ali. Né? O marketing vai lá com as suas ações, com as suas estratégias. Ele gera demanda, ele gera um lead, ok? Gerou um lead, porém, no momento que ele gerou esse lead, ele já vai ter ações para qualificar esse lead, para ver se esse lead ele atende o que a gente chama de MQL. Ele é um lead qualificado pelo marketing. Se ele não for, o marketing ele vai nutrir, vai conversar com esse lead e não vai mandar para a equipe comercial.
O marketing ele vai entregar oportunidades qualificadas para o comercial. Porém, no momento que essa demanda foi para o comercial, que está na mão do vendedor, o marketing ainda pode, de forma integrada com vendas, isso é importante, continuar nutrindo esse lead, continuar enriquecendo esse lead para facilitar o trabalho do meu consultor. E depois que a venda foi feita, o marketing pode continuar ainda relacionando com esse cliente, buscando essa expansão no relacionamento, buscando o aumento na satisfação. Então, tu entende que hoje o marketing ele atua de forma integrada com vendas em todos os aspectos aí da área comercial, tá? Então, galera, eu até queria falar aqui que eu vou dar 6 dicas, tá? 6 dicas para te usar marketing integrado com vendas, para você usar o marketing para acelerar operações comerciais. E a primeira coisa que a gente vai falar é o seguinte, é justamente isso, cara, marketing é uma engrenagem. Então, marketing e vendas tem que estar integrado. Tu tem que ter relatórios, tu tem que ter todos os seus dados integrando isso daí. Marketing e vendas tem que trabalhar em conjunto. Então, a título de exemplo, o marketing, quando eu entendo que ele é uma engrenagem, tá, dessa minha máquina de vendas, a gente vai atribuir ao marketing o peso, a responsabilidade de gerar demanda, tá? É a engrenagem que traz demanda para o meu funil. Legal? Porém, quando eu penso em marketing como esse motor que gera demanda, eu tenho que também olhar para o primeiro aspecto, e a primeira dica que eu vou dar é que isso tem que estar integrado. O que quer dizer estar integrado? Cara, o pior erro de quando tu tenta implementar uma assessoria, uma agência de marketing na tua empresa, é essa assessoria ela não entender o teu mercado, ela não ter mente de venda, ela não dominar processos comerciais, e aí o marketing faz uma coisa aqui, daí o marketing... Isso aqui vocês devem lidar. Eu vi que tem pessoal do mercado imobiliário, mercado de consórcio aqui. Isso aí vocês devem ver toda hora, que é o seguinte, marketing dizendo que está gerando lead e vendas dizendo que o lead está ruim, entendeu? Que não converte, não sei o quê. É a briga eterna do mercado de marketing e vendas. Por quê? Porque está desintegrado, entendeu? Cara, não adianta eu no marketing bonitão dizendo que, cara, eu estou pagando X num lead, tá super barato, tá ótimo, mas é um lead que não converte, entendeu? Então tem que estar de forma integrada. Eu preciso analisar esses indicadores em conjunto para que eu possa metrificar. Legal, eu fiz uma ação de marketing, eu estou gerando demanda, mas essa demanda, ela está convertendo? Legal? Porque, cara, a gente trabalha aqui o growth, que a gente chama, né? A metodologia de growth é uma metodologia científica onde a gente faz vários testes para entender onde faz sentido investir, o que está dando certo. Cara, eu lancei uma campanha no ar, eu tenho que mensurar se essa campanha que eu lancei no ar está trazendo uma demanda qualificada e venda está vendendo. Por quê? Porque se eu tenho 5 campanhas e eu tenho 4 que o lead está barato, mas eu tenho uma que o lead está mais caro, só que se essa aqui é que vende, cara, eu tiro a grana de todas essas campanhas e eu ponho onde vende. Entendeu? Isso é olhar para marketing integrado com vendas. Então, o primeiro desafio, cara, que vocês têm que ter no momento em que vocês vão fazer ações de marketing para acelerar operações comerciais é que vocês têm que integrar isso daí. Essas mentes têm que trabalhar em conjunto, entendeu? Então, de preferência, você tem que ter alguém olhando para a tua operação que entende de vendas, entendeu? Que entende dos indicadores comerciais, para que ele possa pensar estratégias de marketing que vão trazer um impacto aí na tua operação. Legal? Bacana. Cara, a segunda dica que eu vou dar para vocês aqui é o seguinte, que é o que o pessoal às vezes não usa isso, se acha pequeno demais, que é o quê? Cara, a gente precisa ter tecnologia na operação. A gente já entendeu que, o marketing ele entra aqui como uma engrenagem numa máquina de vendas que gera demanda, correto? Que marketing e vendas tem que estar integrado. O segundo aspecto, cara, eu tenho que ter tecnologia. Tá? Por quê? Porque sem tecnologia eu não metrifico, sem tecnologia eu não integro, sem tecnologia eu não escalo. Então, cara, a partir do momento que eu quero utilizar ações de growth, ações de marketing para acelerar minha operação comercial, eu tenho que começar a olhar para a tecnologia. E quando eu falo tecnologia, cara, às vezes não é tecnologias gigantescas, caras, vou contratar um Salesforce para minha operação, né? Pagar um absurdo de grana. Não, não é isso daí. Entende? Mas você precisa ter tecnologia para poder escalar, para poder fazer com que esse processo ele cresça e se desenvolva. Cara, quer um exemplo? A gente cansa de entrar em operações e é parceiro Gold do RD, tá? Então a gente entra em operações, implementa automação de marketing, implementa CRM, a gente ajusta a casa, arruma a casa, né? Cara, tem operações que às vezes o cara tem 30 vendedores, 40 vendedores, eu peguei esses tempos em uma operação, um cliente que entrou para nós agora, que o cara não tinha um CRM. O cara tinha 40 vendedores, investiu uma grana
preta em marketing, o cara vendia alguns milhões por ano, tá? Centenas de milhões por ano, para ser mais exato, e o cara não tinha um CRM, entendeu? Então, claro, era um mercado, galera, é um mercado que ele vende milhões, só que ele ganha comissionamento, né? Mas, cara, o cara não tinha um CRM, entendeu? Ele até tinha uma ferramenta lá que servia para suprir esse papel, mas não estava integrado, ele não tinha indicadores, ele não sabia ler. Então, assim, cara, tecnologia é barato, é muito barato. Porque quando tu pega o que tu investe em tecnologia em relação à escala, a informação que te traz, tu percebe que tecnologia é muito barato. Cara, quais são as tecnologias que eu uso, tá, para otimizar, para acelerar o meu comercial, para fazer com que o meu trabalho se desenvolva melhor? Primeira coisa, um CRM, cara. Pô, se tu tem uma operação comercial e tu não tem um CRM, cara, nem a conversa nem começa. O assunto nem começa, perdão. Cara, tu tem que implementar um CRM, entendeu? Tu precisa ter essa tecnologia, tá? Para te poder metrificar o teu funil, para te poder coletar os dados, para te poder acompanhar a execução do processo. Pô, isso é o básico, né? O beabá, tá? Outras tecnologias, daí se tu vai um pouquinho mais além, e se tu tem, por exemplo, prospecções ativas, ajuda muito. Sales engagement, entendeu? Ferramentas de engajamento comercial, e aí vão entrar, por exemplo, ferramentas específicas ali para pré-venda, como o AmiTime, o Spotter aí da Exact Sales, são ferramentas que elas servem para auxiliar no engajamento comercial, que a gente se beneficia muito ali quando implementa operações de outbound, tá? Em operações aí de inbound, às vezes, cara, sempre vai ser útil, sempre vai nos ajudar, dependendo do tamanho da tua operação. Mas aonde essa necessidade é mais gritante, principalmente operações aí B2B, de prospecção ativa, tá? Outras ferramentas, cara, automação de marketing, entendeu? Então, pô, eu tô captando lead, eu tô mandando pro CRM, cara, eu tenho que ter automação para integrar isso, entendeu? Hoje, por exemplo, a partir do momento que um cara levanta a mão no meu site, o cara levanta a mão no MLP, o cara diz que quer um atendimento, e em segundos, às vezes, o cara tá na mão do meu comercial, entendeu? E tem uma pesquisa, que se eu não me engano foi até a MeTime que fez, cara, agora eu não me lembro, que diz que as chances de tu conversar, qualificar e vender para um lead, ela aumenta em até 500% se tu faz isso dentro de 5 minutos, tá? Agora, tu imagina se tu faz aquele trabalho manual de, pô, pegar o lead lá num lugar, mandar para o meu consultor, entendeu? Olha o time que tu perde. Tem essa agilidade, a tecnologia te auxilia em relação a isso, tá? Outras ferramentas, cara, a gente tem que ter BI, a gente tem que ter indicador, entendeu? Voltando para a automação de marketing, cara, aí entra e-mail marketing, pegar ali o teu site, a gente é parceiro da RD, então a gente implementa isso daí, tá? Então, a automação de marketing é importantíssimo. Cara, vamos supor, eu tenho aqui uma linha de trabalho, uma linha de demanda que eu tenho gerado, e a gente tem os motivos específicos de perda aqui. Cara, eu posso criar uma automação de marketing para ir nutrindo essa galera que deu perdido lá no meu comercial por algum motivo. Sei lá, o cara ele não tinha muita consciência sobre o meu produto, ele ainda não entendeu a minha solução. Legal, o meu comercial não conseguiu reverter isso, eu vou nutrir, eu vou trazer consciência sobre a minha solução, e no futuro esse cara vai levantar a mão, vai voltar para o comercial e vai fechar. Então, cara, isso é um dos milhares de exemplos que eu poderia dar como uma automação de marketing te ajudaria, tá? Cara, depois assim, tu tornar a operação omnichannel, então a gente tem ali, por exemplo, a gente parceiro da Talos, que a gente pode pegar, independente da onde o lead te chamar, chamou no Twitter, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, aonde for, a gente integra isso, a gente tem informação integrada em tempo real, então é muito bacana, tá? A tecnologia vai te ajudar em vários desses pontos, tá bom? Depois, cara, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala também de algo que eu acho super importante, que é o terceiro ponto, tá? Embasar nossa tomada de decisão em dados. Legal? Cara, embasar a tomada de decisão em indicadores, ter números para me validar minha opinião, para me validar minha hipótese. Entende? Quando eu tenho tecnologia, por exemplo, eu tenho um BI, Business Intelligence, que eu trago ali as informações dos indicadores, isso a gente implementa, tá? A Mari faz isso, já vendendo meu peixe aqui. Me dá liberdade, Guilherme, por favor. Cara, então assim, ó, quando eu tenho indicadores, eu baseio as minhas decisões, tá, em dados. Eu costumo brincar que é o seguinte: acreditar, eu acredito em Deus, tá? Os demais têm que me trazer dados, os caras têm que me provar aquilo que eles estão falando, entende? Então, assim, quando a gente fala de marketing orientado a acelerar operações comerciais, a gente tem que pensar com essa mentalidade. Cara, eu preciso tomar decisões com base em números, com base em dados, indicadores, tá bom? E, cara, assim, quando a gente fala de indicadores e de dados para tomada de decisão, e de dados que eu tenho que coletar, e quando a gente fala em marketing, para acelerar operações comerciais, tá?
Quando eu falo em growth, para acelerar times comerciais, tem um ponto aqui que é importante. Hoje tu vai pegar uma assessoria, uma agência de trabalho com marketing, existem métricas que elas são bem relevantes para o marketing. Por exemplo, tráfego, conversão na minha landing page, conversão no site, cliques, né? Várias métricas que para o marketing são relevantes. São as métricas que vão orientar o meu operacional para entregar uma estratégia, legal? Porém, nesse aspecto que eu estou falando, tá? E inclusive é como nós trabalhamos. Quando eu penso em marketing integrado com vendas e pensando em growth, em crescimento e aceleração comercial, eu não vou olhar somente para os dados e indicadores que tangem o marketing. Eu vou otimizar todo o meu trabalho de marketing olhando para os indicadores da operação. E aí, meu querido, é indicador para caramba. Cada operação vai ter vai ter indicadores importantes, mas tem alguns indicadores aqui que eu vou pegar lá do mais superficial até os mais importantes. Por exemplo, tráfego, tá? Taxa de conversão em LP, número de leads, entendeu? E indicadores de marketing. Daí depois eu vou geração de MQL, geração de oportunidade, taxa de fechamento de lead para venda, de MQL para venda, entendeu? E eu já começo a otimizar já a operação pro comercial. Depois eu olho para ticket médio, porque vamos supor, eu fiz uma operação aqui, eu tenho uma captação aonde eu ponho, só um exemplo, né? Eu tenho 10% de conversão nessas duas campanhas, legal. Eu vou precisar alocar minha verba em uma. Aonde eu aloco? Qual que é o ticket médio maior? Entendeu? Depois, custo de aquisição de cliente, aonde é mais barato adquirir um cliente, entendeu? O quanto isso impacta a minha receita, qual que é o retorno sobre o investimento, qual que é o LTV desse cliente, porque às vezes o ticket médio aqui é 10 mil, mas nesse minha outra solução, nesse meu outro produto aqui, ou nessa outra campanha, eu trago um LTV maior, que o cara acaba ficando mais tempo comigo, gastando mais aqui em casa, entendeu? Qual que é o churn? Pô, eu tenho uma campanha, mas é uma oferta muito agressiva, o cara converte em vendas, mas no final ele desiste logo ali. Então, assim, tem uma série de indicadores que vão surtir impacto na minha operação, legal? Então, assim, quando eu penso em marketing para acelerar time comercial, aí que entra, né? Não pode ser um apertadorzinho de botão, não pode ser algo muito amador. Cara, tem que ter uma operação profissional que entende de business, tá? Tu precisa de alguém, ou então se tu for fazer, tem que entender de business e otimizar todo esse trabalho para os indicadores do teu negócio. Legal? Quarto, já vamos encaminhando para o final, tá? Cara, a gente vai individualizar a experiência dos nossos clientes, entendeu? O que significa isso, individualizar a experiência? Cara, cada cliente, cada perfil, cada ser humano tem uma necessidade específica, entende? Então, através de algumas estratégias, algumas metodologias, eu consigo segmentar tipo de público, entendeu? Então, se o cara vem para minha empresa em busca de um produto X, cara, eu vou criar uma experiência para esse cara aí em cima daquilo que ele busca, entende? Eu vou criar uma jornada para ele em cima disso. Então, é muito importante tu tratar e tu ter segmentações, entende? Tu ter uma inteligência de marketing que compreende o teu mercado, compreende o teu cliente, para conseguir conversar com ele, entendeu? De forma mais adequada, tá? E isso também analisando os insights, porque a gente falou ali de coletar indicadores, os insights que o teu cliente vai te dar, entende? Então, ele entrou na página X, ele visitou o conteúdo no blog Y, ele pesquisou pelo termo D, entendeu? Enfim, né? Só título de exemplo. O que isso significa? O comportamento do meu cliente vai me dizer como eu crio uma jornada otimizada para ele. Porque às vezes, cara, esse meu cliente que eu captei, ele ainda não levantou a mão falando que quer conversar com um especialista. Então ele não virou uma demanda para me mandar para o comercial. Mas todo o comportamento dele no meu site, nas minhas LPs, nas minhas redes sociais, nos e-mails que eu mando para ele, todo o comportamento dele me diz que ele é um cara que ele quer o meu produto, que ele precisa do meu produto e ele só precisa de um empurrãozinho para fechar comigo. Então eu posso configurar, por exemplo, o lead score para dizer para o meu pessoal do comercial, cara, é a hora de falar com esse cliente. Entendeu? Então, assim, a tecnologia, cara, por isso que eu falei, voltando à automação de marketing ali, né? Cara, a tecnologia te ajuda a acelerar muito o teu comercial. Tem muita gente no teu CRM que tu nem sabe que às vezes o cara tá lá no teu site agora. O cara tá lá no teu blog vendo uma informação que só quem se interessa por essa informação é aquele cara que tá na beirinha para fechar. Só que por tu não ter essa informação aí, tu não ter integrado esses canais, tu não sabe, tu não vai falar com ele, entendeu? Ele vai cadastrar no anúncio do teu concorrente e vai fechar com o teu concorrente. Então, cara, é importante.
tá bom? É importante. Então, quarto passo, individualizar a experiência. Eu vou criar jornadas específicas para cada cliente. Ah, Gabriel, ali, ó, tá. A pergunta aqui, ó. Como que eu sei de tudo isso? Como que eu sei quem que é? Vinícius. Vinícius está perguntando aqui, ó. Como que eu sei se o cara viu minha página? Como é que eu tenho todas as informações? Tecnologia. Por exemplo, hoje, através do RD, né, que é nosso parceiro aqui, a gente implementa ali o RD Station, né, que é uma ferramenta de automação de marketing. Cara, a gente traqueia o teu site, a gente sabe tudo o que o teu lead viu. Uma vez que o cara aceitou que eu me relacione, que eu me comunique com ele através de um formulário, através de até mesmo de um cookie, cara, já era. Eu sei tudo o que acontece com esse cara, entendeu? Eu sei qual página ele viu, eu sei qual e-mail ele abriu, então eu consigo criar uma experiência individualizada, tá? Tem ferramentas para isso, tá bom? Quinto passo, cara, aumentar a percepção de valor do que eu entrego. Então o marketing ele tem esse poder. Uma vez que eu estou trabalhando na geração de demanda, na captação de leads, eu posso também criar estratégias, criar jornadas para fazer com que, primeiro, o meu consumidor ele entenda melhor a minha solução, quando eu falo de vendas complexas, e segundo, tá, que é tão importante quanto, que ele perceba o valor que eu entrego, para que eu possa aumentar a minha percepção de valor diante dele. Cara, tem uma coisa que é basicona e funciona demais. A gente trabalha com o que a gente chama de campanhas de remarketing, né? Quando a gente trabalha a geração de demanda, a gente implementa embalde marketing, a gente faz SEO, a gente faz tráfego pago, mídia paga, né? E uma das coisas que a gente faz em mídia paga é que a gente integra todos os canais. Então, um cara entra aqui na nossa empresa para a gente prestar assessoria, cara, a gente já cria ali as tags, né? As tags é uma forma de rastrear o que o teu cliente fez. A gente cria tag do LinkedIn, TikTok, Taboola, Facebook, Instagram, Google, YouTube. A gente cria uma tag, tá? E aí o cliente ele recebe uma comunicação, um anúncio, e ele vai para uma página, para uma LP. E nessa LP, que ele foi ali ver um anúncio, foi tirar uma dúvida, tem todas essas tags de todos esses canais, correto? E sabe o que a gente faz? A gente pega ali os depoimentos de clientes falando do produto ali do nosso cliente, né? Um pouco redundante. Cara, o que a gente faz? A gente começa, entre aspas, perseguir esse cliente. Aonde esse cara entrar? O cara entrou no TikTok, tem um vídeo do cliente falando bem, do usuário do meu cliente falando bem. Daí, quando vê, ele vai no Instagram, tem um outro vídeo de um outro usuário. Vai no YouTube, antes do vídeo começar, tem mais um depoimento. Daí tem um especialista falando aqui. Cara, isso vai aumentando a percepção de valor, porque o cliente não sabe que uma vez que ele entrou numa LP minha, cara, eu tenho essa informação agora em todos os canais e vou perseguir ele. Para ele, parece que é de forma aleatória. Cara, esse cara parece tanto para mim. E aí isso gera um reforço positivo de marca, fortalece o produto. Cara, isso aí é absurdo. É absurdo. É só um exemplo. Aumentar a percepção. E por último, cara, reforçando aqui, já para encerrar, depois a gente vai abrir para as dúvidas ali, é o seguinte: a gente vai fazer marketing, tá? Orientado para operações comerciais com foco nos resultados do negócio, nos indicadores do negócio. O que eu quero dizer com isso? Cara, eu não vou fazer marketing, tá? Eu não vou fazer marketing olhando ali para clique, para quantas pessoas engajaram, quantas pessoas curtiram, quantos likes eu tive, quantos seguidores. Não. A gente vai olhar para os indicadores do negócio, indicadores de receita, LTV, CAC. Cara, o que move o ponteiro da minha operação? A gente vai trabalhar o marketing com foco nisso, entendeu? Então, todas as minhas ações vão ter que ser otimizadas, vão ter que ser trabalhadas, tá? Ali, isso aí. Mexer o ponteiro de faturamento, entendeu? Cara, a gente tem que fazer ações que vão mexer o ponteiro do faturamento da nossa empresa, entendeu? Então, assim, vou encerrar por aqui, tá? Deixar o som. Legal. Beleza. Se deixar, eu falo mesmo, tá? Tá bom, pô, obrigado pelo feedback. Cara, seguinte, para concluir aqui, então a gente já vai abrir para as dúvidas, tá? Não sei se o Guilherme vai falar. Tá, eu sigo aqui. Legal. Eu seleciono aqui, então. Galera, então, assim, ó, seguinte, tá? Só para finalizar o ponto ali de otimizar, de trabalhar com os indicadores, o que traz receita para a operação, é isso daí, cara. Então, a gente vai trabalhar, a gente vai otimizar a operação, a gente vai olhar o marketing, vai pensar o marketing olhando para o que faz a operação andar, entendeu? Para o que faz a operação girar.
Tá? E essas são algumas das dicas que a gente pode implementar, entendeu? Que a gente pode implementar para fazer com que a operação ela rode, ela seja otimizada e ela seja acelerada pelo marketing digital. Só que eu acho que assim, é de tudo isso, cara, a principal sacada e é onde eu quero dar uma frisada antes de nós entrar para as perguntas é o seguinte, cara, tu tem que pensar o marketing na tua operação como a engrenagem de uma máquina, entendeu? A engrenagem de uma máquina. Quando a gente entra numa operação comercial, tá, a gente tem alguns planos de serviço. Por exemplo, eu tenho o meu plano de entrada que, cara, o foco desse plano é simplesmente nós entrarmos na operação do cara, implementar essas estratégias digitais, entendeu? Integrar com vendas, né? E fazer a operação dele fluir melhor, legal? Só que a gente tem um plano, por exemplo, que a gente entra na tua operação, né? E junto disso, a gente entrega ali desenvolvimentos de playbooks comerciais, a gente faz a função de Sales Ops, que é essa coleta de indicadores para tomada de decisão. A gente faz a função de Sales Enable, que é treinamento, é capacitação, é criar trilhas de aprendizagem para a tua equipe, tá? Por quê? Porque você lembra que é uma engrenagem? Então eu tenho essa engrenagem muito bem ajustada. Logo, eu tenho que também acertar a engrenagem do meu comercial, entende? Eu tenho que ter um processo que converta essa demanda. Eu tenho que pegar e otimizar esse processo. Eu tenho que pensar o meu negócio de forma integrada, de modo a acelerar e trazer performance. Entendeu? Então, assim, ó, qual que é o objetivo? No final das contas, você tem que criar uma máquina de vendas. Tá? Quando eu falo de marketing para times comerciais, eu estou falando em gerar demanda qualificada e ter uma galera para converter, ter um processo. E quando eu falo de máquina de vendas, tem algo que é mais importante ainda. Hoje tem muita gente que fica na mão do vendedor, aquele vendedor top, aquele vendedor que o cara vende demais, entendeu? Por quê? Por causa de uma mentalidade equivocada sobre o processo de vendas. O cara pensa que vendas é insight, é o vendedor que é bom, sabe? Que é o know-how do cara, e isso contribui, mas vendas não é isso, entendeu? Vendas é ciência, vendas é processo, vendas é metodologia. Quando eu falo de criar uma máquina de vendas, eu crio essa máquina geradora de demanda, que hoje eu falei do marketing, mas não é a única forma de gerar demanda. A gente pode gerar através de vários outros canais, inclusive o outbound, tá? Prospecção ativa, hoje a gente falou do marketing para isso, né? Porém, eu tenho que ter uma máquina de vendas. E o que é a máquina de vendas? Eu não vou ter um monte de robô vendendo. Não é uma venda automatizada, não. Mas quando eu falo em criar uma máquina de vendas, e quando a gente vê exemplos de empresas que criaram, implementaram máquina de vendas, a gente está dizendo o seguinte, a gente usa o mesmo exemplo, eu gosto muito desse exemplo, quem dá esse exemplo é o Theo Orozco da Exact Sales, eu gosto muito desse exemplo, que ele compara, tá, o processo de venda, o time de vendas com o chão de fábrica, entendeu? E nesse inteirinho, eu vou complementar aqui, que o nosso processo seriam as máquinas que o operador opera. Legal. Para a minha fábrica crescer, ela escalar, o que eu preciso? Eu preciso das máquinas ou do operador? Eu preciso dos dois. Porém, o importante é a máquina trabalhando. Foi a construção desta máquina que vai fazer a diferença. Eu tenho que ter operadores capacitados a tocar essa máquina. Eu vou tirar agora, eu vou deixar mais simples. Quando eu falo em escalar e montar uma máquina de vendas, eu estou dizendo em criar um processo, deixar esse processo fino, esse processo liso, e os meus consultores conseguirem replicar, conseguirem tocar esse processo, terem performance com esse processo. Então, quando vocês estão pensando em montar uma máquina de vendas, cara, foca na construção da máquina, entendeu? Foca no desenvolvimento do processo. Lembra que eu falei lá do que é uma máquina de vendas? Cara, é quando eu crio um processo, tá? Que eu consigo gerar demanda, converter demanda e reter demanda, é uma máquina que gera receita, né? Porém, tem alguns pontos que é importante. Ela tem que ser previsível. O que é previsível? Previsibilidade. Eu tenho que ter controle dos indicadores. Saber quantos leads caem aqui, quantos MQL é gerado, quantas oportunidades, quantas vendas saem. Quando eu tenho controle desses indicadores, eu tenho previsibilidade. Vamos supor que minha taxa de conversão é 10%. Quer dizer que se eu gerar 10 leads, eu tenho uma venda. Se eu gerar 100 leads, eu tenho 10 vendas. Legal? Eu tenho previsibilidade. Primeiro pilar da minha máquina de vendas. Segundo pilar, tá? Eu tenho que ter replicabilidade. Agora que eu sei quanto eu tenho que investir para tirar uma venda, quantos leads eu tenho que gerar, agora que eu tenho essa previsibilidade, eu tenho que poder replicar. E replicar demanda processo. Eu tenho que ter um processo que esse aqui executa, mas se eu trouxer outro, depois do momento de rampagem, depois que esse cara foi treinado, ele tem que conseguir executar esse processo e ter tanta performance quanto esse aqui, entendeu? Então eu tenho que ter um processo linear e replicável. Por último,
tem que ser lucrativo, tem que me dar grana, tem que, no final das contas, eu tenho que bater ali, eu paguei 1.000 por uma venda, me sobrou 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, legal, e escalável, entendeu? Porém, o pilar para trazer a escala é previsibilidade e replicabilidade. Depois eu consigo escalar. Legal? Galera, é isso aí, os pontos que eu queria falar a respeito aí de acelerar uma operação comercial usando o marketing digital, usando estratégias de growth, tá? Agora eu vou abrir para as perguntas aí, legal? Tem alguns minutinhos, depois a gente já volta para a peleia. Beleza? Legal. Cara, João Augusto. João Augusto, seguinte, mestre, a gente comentou ali, tá? Sobre como a gente tem essas informações, né? De da onde o cliente vem, entendeu? Como eu sei que página o cara entrou no meu site, a gente faz um traqueamento. Então, as ferramentas hoje de inbound marketing, de automação de marketing, a gente consegue instalar uma tagzinha no teu site, entendeu? E, cara, capturar toda a jornada aí do teu usuário, né? Tudo que ele faz, entendeu? Então, é tecnologia, mais uma vez, né? Legal. Como ter controle do meu processo comercial e dos meus indicadores. Eu tenho vendedores que performam bem e vendedores que não performam bem. Tá, legal. Rafael, seguinte. Como que eu tenho controle do meu processo comercial? Cara, tu tem controle do teu processo comercial a partir do momento que tu cria um. Cara, assim, né? Óbvio. Cara, tu tem que criar um processo comercial e tem que fazer o que o teu time replique ele. Sempre vai ter, sim, os caras que performam melhor e os caras que não performam, né? Mas é importante tu ter algo um pouquinho mais linear, entende? Porque tu não consegue escalar a tua operação se tu depende dos caras bons, né? Que nem o pessoal diz, eu tenho o Ronaldinho Gaúcho, eu tenho o Messi na minha operação. Legal. Como que tu encontra outro Messi? Não encontra. Se tu depende do Messi para crescer, tu não vai replicar. Uma dica para ti, cara, é criar um playbook de vendas, entendeu? O que é um playbook? É um processo de construção, um mapeamento, tá? Definição do teu processo e sistematização, mas também de tu documentar o teu processo, entendeu? A gente tem 4 etapas para a construção de um playbook, tá? A primeira etapa, a gente faz um mapeamento da tua operação, então a gente entra dentro da tua operação, faz aqui um fluxograma, tá? De por quais canais o teu cliente entra, e olhando para a jornada do teu cliente, a gente cria um fluxograma de por onde ele percorre. O cara cadastra no meu site, recebe o e-mail, entendeu? Levanta a mão, vira uma oportunidade, vai para o CRM, no CRM o chatbot entra em contato com ele, ou então o SDR, ou então o vendedor, e o vendedor vai lá, oferece uma consultoria, que daí é marcada. Então a gente mapeia todos os pontos de entrada. Depois que a gente mapeou, a gente vai começar a olhar para os gaps. Cara, isso aqui poderia ser ajustado, isso aqui poderia ser melhorado, a gente entende a tua operação, entendeu? E para poder desenhar um processo mais otimizado. Depois, a gente pega e senta com a tua galera para ver o que o cara fala, qual o discurso, qual o script. E aqui é muito importante tu entrar, cara, sentar do lado do teu top performance. O cara mais foda da tua operação. O que esse cara faz de diferente? Senta do lado dele, mapeia os pontos que esse cara tem, os pontos fortes, e puxa para tua operação, entendeu? Sempre parei a tua operação assim, de cima. Cara, esse cara é muito foda. O que ele faz? O que ele faz vai ser o processo que eu vou implementar aqui no meu playbook. Legal? Depois que eu peguei, contrastei ali as práticas, os gaps, entendeu? Agora eu vou começar a definir o meu playbook. Cara, o processo é esse, o processo é esse. Depois que eu defino o documento, eu crio um documento mesmo, até o nome diz playbook, né, que é a regra do jogo, né, que seria, né, o termo em inglês. Então eu tenho um documento e nesse documento tem a minha cadência comercial, que eu já analisei, tem as boas práticas, tem scripts, tem matrizes, tem tudo que o meu vendedor precisa para vender, tá ali, tá? É fácil, à mão, clicável. Isso aqui vira a bíblia do meu vendedor, entendeu? E ali está o meu processo. Tem o que eu espero dele, tem as taxas de passagem, tem toda a minha cadência, tudo tá ali. Então eu tenho um processo bem documentado. Quando entrar um vendedor agora novo, cara, eu vou treinar em cima desse processo, entendeu? Só que sempre ali o termo que eu falei, replicável. O processo tem que ser replicável, entende? Não adianta eu pegar uma característica exclusiva do Rafael e dizer que, pô, agora todo mundo vai ter que ter isso. Não tem como replicar. Mas tudo que é replicável, eu vou botar no meu processo. Legal, galera? Vocês têm mais alguma dúvida? Beleza? Vamos encerrar, então vou passar a bola para o Guilherme. Muito obrigado aí pelo convite, tá? Muito obrigado aí pelo tempo que vocês estenderam me ouvindo, tá bom? Qualquer coisa aí, segue no Instagram, sou um pouco aí low profile, então
Eu sou bastante treinamento e bastante né, lidando com o pessoal, mas nem sempre no Instagram eu não faço muito trabalho nesse sentido, tá? Segue o Instagram da Mave, então @mave, MAV.digital, tá? Daí tu vai achar nosso Instagram, nosso LinkedIn, tá bom? Tamo junto, galera. Abraço.